Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje e desvendar de uma vez por todas o mistério do edema com cacifo. Por que será que as pernas de tantas pessoas incham rigorosamente toda santa noite? Bom, a resposta não está apenas no cansaço, mas sim na mecânica fisiológica do corpo humano. E a gente vai entender exatamente como essa mecânica guarda a chave mestra para consertar isso definitivamente, indo direto na raiz do problema. Ao investigar esse problema, o primeiro passo costuma ser um teste bem prático. Pressionar a parte inferior da perna ou o tornozelo com um dedo. O normal seria a pele voltar imediatamente, certo? Mas para quem sofre com isso, fica um recuo profundo, uma marca duradoura. Isso é o que a clínica chama de edema com cacifo. Não é só um inchaço comum pós-trabalho, é um acúmulo muito específico de fluidos nos tecidos. É literalmente o corpo mandando um sinal vermelho, avisando que a dinâmica interna de gerenciamento de líquidos está fora de equilíbrio e precisa de atenção real. Para entender como essa mecânica funciona, a gente precisa dar uma olhada no sistema circulatório. Pensa nisso como um sistema complexo de rodovias. De um lado, temos as artérias. Elas são como vias de alta velocidade impulsionadas pelo coração, empurrando o sangue oxigenado lá para baixo, em direção aos pés. E convenhamos, a gravidade dá uma ajuda imensa nisso. Mas, do outro lado da equação, a gente tem o sistema venoso. O trabalho dele é muito mais ingrato, porque ele tem que lutar contra a gravidade para devolver todo esse sangue lá para cima. Se der algum problema nesse retorno venoso, pronto, ocorre um efeito de represamento e o fluido começa a se acumular justamente nas partes mais baixas do corpo. Agora, é super importante fazer um pequeno parênteses aqui. Problemas graves de saúde, como danos no fígado ou nos rins, podem ocasionalmente causar esse acúmulo. Nesses casos mais sérios, a perda de algumas proteínas cruciais faz com que o fluido simplesmente vaze pelas paredes dos capilares. Mas olha só, essas condições extremas não são a norma. Na grande maioria dos casos de inchaço diário, existe um culpado muito mais comum e que a gente acaba ignorando. E é aqui que a coisa se transforma num verdadeiro mistério. A medicina tradicional costuma olhar para isso e dar diagnósticos apressados de insuficiência venosa. O resultado? Prescrições de dietas super rigorosas e sem sal, ou aquelas pílulas diuréticas bem fortes. O senso comum também não ajuda, né? A culpa sempre cai no estilo de vida, afirmando que a pessoa fica muito tempo em pé ou muito tempo sentada. Mas tem uma falha lógica gigantesca aí. Muita gente trabalha horas a fio na mesma posição e simplesmente nunca desenvolve edema. Todas essas recomendações padrão são, na verdade, pistas falsas. Elas tentam tratar o sintoma lá na superfície, mas passam longe da verdadeira causa raiz. Claro que as táticas físicas têm o seu valor inicial, não dá para negar. Caminhar bastante, fazer exercícios de panturrilha, isso é ótimo, porque ativar esse músculo age literalmente como um segundo coração, bombeando aquele sangue represado de volta para cima. Os diuréticos também forçam a expulsão da água, só que a realidade é bem frustrante. Assim que a pessoa para com os exercícios ou com a medicação, o que é que acontece? O inchaço volta na mesma hora. O fluido simplesmente retorna e toma conta de tudo de novo, porque a condição oculta lá dentro do corpo continua completamente sem tratamento. Então, quem é o grande mestre por trás desse inchaço de todo dia? É um fenômeno interno muito fascinante que a gente pode chamar de esponja metabólica. E não, isso não é um problema estrutural nas veias, mas sim um estado químico crônico. Funciona assim: quando existe um acúmulo de insulina circulando no sangue, o corpo entende isso como um sinal de alerta e começa a reter sódio de forma muito agressiva. E a biologia básica é implacável. Para onde o sódio vai, a água vai atrás. Essa insulina age como um comando bioquímico, transformando os tecidos das pernas em verdadeiras esponjas, aprisionando todo e qualquer líquido disponível. A matemática por trás desse armazenamento celular é de cair o queixo. A proporção é de 1 para 3. Mas o que isso significa na prática? Significa que para cada unidade de carboidrato consumida, e os carboidratos são os maiores gatilhos da insulina, o corpo é fisicamente forçado a reter 3 unidades de água. Ele não processa o carboidrato de forma isolada. Essa proporção exata explica perfeitamente por que dietas modernas resultam num ganho de peso tão rápido em forma de retenção hídrica, muito antes de haver qualquer ganho de gordura real. E isso ilustra brilhantemente como uma dieta típica, pesada em carboidratos e açúcares, é a arquiteta exata dessa tal esponja metabólica. Ao disparar picos de insulina o tempo todo ao longo do dia, o corpo literalmente tranca os fluidos nos tecidos. E por causa da gravidade, adivinha onde esse líquido vai parar? Nos pés e tornozelos.
É por isso que o momento revelador sempre acontece à noite, quando a meia é tirada e aquela marca funda do elástico aparece. Não é sinal de veias fraca, é a manifestação visual do corpo sendo feito de refém pelo excesso de insulina, aprisionando água. Bom, mas como a gente reverte todo esse caos interno e drena essa esponja metabólica? A solução exige uma abordagem dinâmica em 3 passos. O passo número 1 é remover os gatilhos, adotando uma dieta cetogênica com baixo teor de carboidratos e dando adeus aos açúcares refinados. O passo 2 é aplicar o jejum intermitente, diminuindo a frequência das refeições para dar ao corpo uma pausa sem produzir tanta insulina. E o terceiro passo, que é absolutamente crucial para manter o sucesso, aumentar muito a ingestão do mineral potássio. Juntos, esses 3 passos dão um verdadeiro reset no ambiente hormonal do corpo. O impacto da aplicação desses passos é incrivelmente rápido. Ao simplesmente tirar da rotina os açúcares e carboidratos que prendem a água, a química interna muda da água para o vinho. Sem aquela insulina mantendo o sódio como refém, as comportas finalmente se abrem. É muito comum ver a balança despencar, eliminando de 3 a 5 quilos de puro líquido aprisionado em questão de 1 ou 2 semanas. É surreal. E lembrando que não estamos falando de perder gordura aqui, mas sim do alívio imenso do corpo conseguindo se livrar ativamente de todo aquele edema. Agora, vamos entrar no eixo do potássio e entender por que este mineral vital é a chave definitiva para equilibrar os níveis de sódio e a insulina. Só que aí a gente esbarra num problema numérico gigantesco. O corpo humano adulto exige nada menos que 4.700 miligramas de potássio todos os dias só para manter o básico funcionando. Por outro lado, se formos olhar para uma pílula de suplemento padrão de farmácia, ela tem meros 99 miligramas. Pensa nessa proporção. Para atingir as necessidades diárias só com cápsulas, seria necessário engolir quase metade de um frasco inteiro todo santo dia. Ou seja, tentar resolver isso só com pílulas é inviável. A obtenção desse mineral precisa obrigatoriamente vir de fontes alimentares reais e muito densas. E para tornar o cenário ainda mais complexo, existe uma ironia bem trágica no tratamento convencional. A maioria das pessoas já tem uma deficiência crônica em conseguir aqueles 4.700 miligramas. Aí, quando as pílulas diuréticas entram à equação para combater o inchaço, elas criam um ciclo vicioso terrível, porque ao mesmo tempo em que forçam o líquido a sair, esses remédios literalmente lavam para fora do corpo o pouquinho de potássio que ainda restava lá dentro. O tratamento acaba agravando a deficiência que já existia, deixando o corpo cada vez mais incapaz de gerenciar seus próprios fluidos. E toda essa necessidade por potássio não é à toa. A razão se resume a uma verdadeira maravilha da biologia celular chamada bomba de sódio-potássio. Esse mecanismo minúsculo e vital fica lá na membrana de absolutamente todas as células humanas. A função dele é manter o equilíbrio eletrolítico no corpo. Ele faz isso literalmente empurrando o excesso de sódio e de água para fora da célula. É como tentar tirar a água de um barco que está afundando com um balde. Só que, como qualquer bomba, ela precisa de combustível para funcionar. E o combustível para ativar essa expulsão toda é justamente um suprimento farto de potássio. Isso tudo nos traz a uma reflexão final que é crucial para amarrar a nossa análise. Com que eficácia a bomba celular do corpo humano consegue realmente funcionar ou proteger as pernas de ficarem inchadas, se ela vive sendo privada do seu mineral mais vital através de dietas fracas e do uso exaustivo de medicamentos? Ao focar nessa raiz nutricional e hormonal, o que antes parecia um mistério inevitável de fim de dia se transforma num processo completamente reversível e que está de facto ao nosso alcance controlar.